Atos 9:31. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco até aqui, através das canções, através da Tua palavra que foi lida, e não temos dúvidas de que o Senhor falará conosco agora através da Tua palavra sendo ministrada. Ó Deus, traz o nosso coração e a nossa mente cativos a ela. E ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, nesta última mensagem desta série. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o retorno das nossas reuniões presenciais já é possível. Como já anunciamos, segundo o decreto do Estado e do município. Nisso, já temos testemunhado o retorno de algumas igrejas, tanto na nossa denominação, como hoje eu falei, a nossa igreja lá em Caiçara do Rio dos Ventos, a igreja lá em Cajupiranga, que já havia retornado há um bom tempo, como também de outras denominações, como, por exemplo, aqui em nossa cidade, a Assembleia de Deus, do nosso pastor Erivan, voltou já à sua programação presencial. Eu, como pastor, queridos, juntamente com a diretoria da nossa igreja, considerando o retorno dos irmãos da igreja, suas reuniões presenciais, já definimos o dia de retornarmos. Claro, dentro de todo um protocolo de segurança. E foi movido pelo vislumbre desse retorno que, em julho, passamos a refletir como voltaremos. Em Lucas 9:31, em Atos 9:31, melhor dizendo, Lucas nos ajudou a respondermos essa indagação. Na descrição aqui que ele faz da igreja, nessa primeira parte do seu registro aqui em Atos, principalmente como essa igreja se encontrava depois de ter vivenciado inúmeras situações contrárias ao seu desenvolvimento e crescimento, relatada desde Atos capítulo 1 até Atos capítulo 9. Até aqui, queridos, fomos inspirados por essa descrição de Lucas a voltarmos às nossas reuniões presenciais em paz, edificando-nos mutuamente, com a reverência devida a quem pertencemos, ou seja, caminhando no temor do Senhor, mas também fomos desafiados a, encorajados pelo Espírito Santo, crescendo em número. Hoje, nessa última mensagem da série, queremos concluir essa nossa reflexão considerando os pontos chaves que fomentaram a descrição de Lucas. Por isso, o tema dessa última mensagem da série Como Voltaremos é: como voltaremos? Como a igreja de Cristo deve voltar. Pretendo, queridos irmãos, desenvolver a mensagem a partir das 5 descrições que Lucas faz da igreja, sentenciando cada uma delas ao tema proposto. Então, pensando como a igreja de Cristo deve voltar, em primeiro lugar, eu quero dizer, queridos, que a igreja de Cristo deve voltar consciente do cuidado divino. E nesse cuidado, essa igreja, sim, ela poderá voltar em paz. E estou usando aqui as sentenças e usarei numa perspectiva futura, porque eu não quero apenas que os nossos irmãos aqui de Equador sejam alcançados por essa mensagem, mas também você, meu amado irmão, que está nos acompanhando nessa noite, que talvez a sua igreja ainda não venha a voltar nesses próximos dias. E, claro, eu quero aguçar em você aquilo que
você durante esse tempo ouviu nos acompanhando aqui através dessa série de mensagem. E a você, meu amado irmão, sim, traga essa verdade de maneira pessoal ao seu coração. Pois, de fato, enquanto Igreja de Cristo Jesus, nós aqui em Equador, a nossa Igreja Batista Missionária Brasileira, consciente do cuidado divino, eu e você, no nosso próximo encontro aqui presencialmente, poderemos voltar em paz. E lembre-se, queridos, que essa paz não está baseada no que é humano, mas no poder de Deus. Poder dizer de Deus que o profeta Isaías, no capítulo 40, dos versos 12 a 26, nos mostra que esse poder foi demonstrado sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações, na superioridade do próprio Deus. Lembra quando pregamos, Tempo de Confiança, uma outra série de mensagens, que desafiamos os irmãos naquele auge da pandemia a confiarmos no Senhor, pelo fato do poder dele ter sido demonstrado sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações, em sua superioridade. É nisso que a nossa paz deve consistir. Por isso, como Igreja de Cristo, nós voltaremos conscientes do cuidado divino sobre as nossas vidas. Então, voltaremos em paz. Sim, queridos, essa paz baseada no poder de Deus é que torna, ou melhor dizendo, que torna o seu cuidado, o cuidado divino, inquestionável nas nossas vidas. E é fantástico porque o profeta Isaías, demonstrando o poder de Deus, como falamos nesses versículos do 12 ao 26, do capítulo 40, no versículo 27, o profeta diz assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Essa indagação que o profeta levou o povo a refletir, se deu porque, diante do poder demonstrado do Senhor, havia ainda dúvida na comunidade de Israel. Isso traz para mim e para você, meu amado irmão, também uma exortação, que apesar da realidade dos números do nosso município ter aumentado, nesses últimos dias, e deixa eu abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Vai aumentar, porque muita gente está sendo testada. E, geralmente, esses assintomáticos, sim, eles irão, na sua maioria, testar positivo. Mas, mesmo assim, não venhamos a temer. Por quê, queridos irmãos? Porque o cuidado inquestionável do Senhor já vem sendo demonstrado, intervindo em todo o cenário da pandemia, seja a nível nacional, seja a nível estadual, seja a nível do nosso município. Por exemplo, o nosso município, apesar do número ter aumentado, mas louvado seja Deus, são casos que estão sendo tratados em casa, sem a necessidade de se deslocar ao hospital do nosso município, ou até mesmo a assistência médica do município ter que encaminhar para um outro hospital, para uma UTI, não sei. Então veja que até nisso Deus vem demonstrando como Ele tem intervido nesse cenário da pandemia. O que eu quero levar os irmãos a entenderem sobre esse cuidado inquestionável do Senhor é que eu e você não sejamos levados a ignorar o que Deus já tem feito. E Ele continuará fazendo. Mas muitas vezes, queridos, seremos levados a ignorar o que Deus está fazendo pelo simples fato de nós taparmos os nossos olhos sobre essa manifestação do poder de Deus. E claro, influenciados por toda uma mídia, por toda uma filosofia proposta mesmo para esse tempo,
para trazer o medo, o terror ao coração da população, como, por exemplo, esse último dia, que eu não quero questionar, vamos dizer assim, a importância do fato. Mas foi interessante como nos últimos dias foi comemorado os 100 mil mortos. E quando eu falo comemorado, é colocando a culpa em fulano, e cicrano e beltrano. E pouco, quase ninguém, pelo menos nas minhas redes sociais, eu vi, fazendo alusão a que o nosso país é o segundo em maior número de recuperados. Mas, infelizmente, influenciados por essa mídia que só vê a desgraça, nós somos, queridos, condicionados a não enxergarmos o que Deus já tem feito, a ignorarmos o poder de Deus sobre esse cenário que tem mudado para a glória do Senhor. Sim, mas não apenas esse cuidado inquestionável, por ele já ter demonstrado, vindo assim, intervindo em todo o cenário da pandemia, mas também, queridos, esse cuidado, esse poder demonstrado em nos guardar. Sim, por quê? Porque até aqui nos guardou o Senhor. Louvado seja Deus, porque, pelo menos aqui em nossa igreja, não tivemos nenhum caso, quando eu falo na igreja, entre os irmãos. E por quê, queridos? Sim, porque você tem cuidado, porque você tem usado a máscara, pelo menos espero que você tenha usado, né? Você está higienizando as suas mãos, você tem evitado andar desnecessariamente. Mas não apenas por isso, mas porque, queridos, Deus tem guardado a minha e a sua vida. Sim, porque Deus guarda os seus, porque esses seus encontram no Senhor um lugar seguro. É o que o salmista diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vem demonstrando, querido, o seu poder, o seu cuidado inquestionável, intervindo em todo o cenário da pandemia, mas também nos guardando. E é sobre esse cuidado que essa paz, ou a paz que a igreja deve ter em voltar às suas atividades presenciais, esteja inundando o coração. E se porventura há algum temor ainda, queridos, apesar das demonstrações de poder e cuidado do Senhor, atente para o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4, do 6 ao 7, lance sobre o Senhor toda e qualquer ansiedade, através da oração, através da súplica, em ações de graça, e a paz de Deus, que excederá todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Sabe o que é que vai fazer? Se você vai poder, você vai vir ao templo, e juntos iremos cultuar o Senhor para a glória do nome dEle. Sim, meus queridos irmãos, por isso, a igreja de Cristo Jesus deve voltar consciente do cuidado divino. E nessa consciência, voltar em paz, descansada. Nessa vivência na qual possibilitará esse retorno, no qual estaremos novamente reunidos presencialmente. Mas em segundo lugar, como a igreja de Cristo deve voltar? Além de consciente do cuidado divino, a igreja de Cristo deve voltar direcionada ao que já foi proposto. Por isso Lucas diz aqui, em Atos 9, 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Sim, queridos, a volta aos cultos presenciais da igreja, escute isso, não deve trazer dúvidas quanto ao que a igreja deverá fazer. Embora muitos aí estão dizendo, que nós vamos viver um novo momento. Mas mesmo que isso de fato aconteça, sim, a volta para esse novo momento
não deve trazer dúvidas quanto ao que a igreja deverá fazer. E por quê? Porque a igreja, queridos, não voltará alienada. Não. Adaptada sim ao momento, né, com todo o protocolo de segurança, só alguns vão voltar no primeiro momento, depois os outros irão voltando progressivamente, sim, adaptada, mas alienada não, porque a igreja de Cristo tem uma direção a seguir. Lembra que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 5, versículo 27, dizendo que Cristo vai apresentar a sua igreja gloriosa, de maneira santa, sem nenhum defeito. Sim, queridos, a nossa direção é essa. Estaremos por Cristo Jesus e pelo próprio Deus, na ação do Espírito Santo, sendo edificados. Mas até lá, quando iremos chegar de maneira gloriosa, santa e sem defeito, a igreja, eu e você juntos, deveremos ser edificados. Como corpo de Cristo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, tal como Paulo, ainda em Efésios, agora capítulo 4, versos 12 e 13, nos ensina. Contando, queridos, com a justa cooperação de todos. Os ativos nesse desenvolvimento, nessa edificação, ou seja, os líderes levantados, mas também os passivos, os que serão liderados. Porque todos nós, fazendo parte desse corpo, temos a nossa importância na sua edificação, naquilo que já foi proposto a ela, de tal maneira, queridos, que seguiremos, sendo, sim, forjados, preparados, para nos apresentarmos de maneira gloriosa, santa e sem defeito. Queridos, como igreja de Cristo Jesus, voltaremos direcionados ao que já foi proposto. A igreja de Cristo deve voltar assim. Agora, querido, é fato e devemos constatar que, como igreja, se ainda há em mim, se ainda há em você situações, queridos, que lhe impeçam de seguir essa direção proposta pelo próprio Cristo, ainda está em tempo de você, de mim, de nós, retomarmos a carreira que já nos foi proposta. Lembra que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz, apontando ali duas atitudes que devemos tomar. Primeiro, no verso 1, ele diz que nós devemos nos desembaraçar de tudo que nos impede de retomar a carreira que já nos foi proposta. Mas em segundo lugar, no verso 2, ele mostra que devemos fixar os nossos olhos firmemente em Cristo, o nosso alvo. Portanto, querido, se em você como igreja há situações na sua vida que lhe irão impedir de voltar nessa direção proposta, decida hoje se desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente lhe assedia. Fixe seus olhos no Cristo, no autor e consumador da sua fé. Pois só assim a igreja de Cristo voltará, dando, queridos, visibilidade à sua direção proposta. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato. Queridos, eu não tenho dúvida, não apenas compartilhando com alguns pastores amigos meus, mas também até em algumas leituras de alguns teólogos sobre esse momento, que por trás de todo esse cenário pandêmico, principalmente em como ele foi administrado pelas lideranças governamentais, ficou muito claro uma investida nisso contra a igreja do Senhor Jesus. Uma tentativa talvez de desestabilizar. E louvado seja Deus, porque em meio a esse tempo Deus levantou algumas instituições
por exemplo, civis para cuidar e ajudar a igreja a enfrentar a violação da sua liberdade religiosa. E o retorno, queridos, gradual das atividades presenciais da igreja, por isso afirmei anteriormente, e oramos por isso, deve ser um testemunho para a sociedade, que talvez pensou em algum momento que tudo isso enfraqueceu a igreja. Na verdade, esse retorno na direção proposta à igreja mostrará que a igreja voltou mais do que nunca fortalecida. Por isso, a igreja de Cristo Jesus deve voltar, sim, condicionada ao cuidado divino, mas também direcionada ao que já foi proposto a ela, ou seja, edificando-se. Mas em terceiro lugar, querido, a igreja de Cristo também deve voltar reconhecendo a quem ela serve, e em especial a sua filiação. E esse reconhecimento levar a igreja na sua volta, como Lucas aqui em Atos 9:31 diz, a voltar caminhando no temor do Senhor. Essa volta demarca, queridos, ainda mais o testemunho acedado. Como já falamos aqui anteriormente, eu gosto muito desse texto de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A reverência que se deve ter, a majestade e santidade de Deus, bem como a sua paternidade, queridos, é a conduta honrada para o testemunho da verdade. Porque nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, nós servimos a um Deus todo-poderoso, majestoso, ao Deus Criador, ao Deus vivo, santo e verdadeiro, que está no seu trono de glória, mas ao mesmo tempo, por intermédio de Cristo Jesus, a igreja serve a esse Deus que está no seu trono de glória, mas também de graça. E por isso nós também o chamamos de Pai. Por isso Jesus nos ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Sim, queridos irmãos, na esfera de testemunho da igreja, diante do mundo, escute isso, a igreja é o sustento da firmeza da verdade. A igreja é o povo do Deus vivo, é o que Paulo está dizendo aqui. E Pedro vai fazer menção a isso na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de pronunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí no verso 10 ele diz: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja é esse povo, mas esse povo de quem? Do Deus vivo, queridos irmãos. Mas a igreja, como Paulo diz aqui em Timóteo, não é apenas povo do Deus vivo. A igreja também é coluna, é baluarte da verdade. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 3 ao 5, ele disse assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Tanto aqui em Colossenses como lá em Timóteo, quando Paulo usa a expressão da verdade, inclusive a maior ocorrência desta palavra no Novo Testamento se encontra tanto nas cartas de Paulo quanto nos escritos de João. O termo é muitas vezes equivalente, queridos, ao Evangelho ou à mensagem, como nessa referência aqui em Colossenses. Ou seja, a igreja do Deus vivo é a testemunha visível da verdade do Evangelho, que confere, queridos, salvação e filiação àqueles que creem. Por isso, a volta das atividades presenciais da Igreja de Cristo, no temor a Deus Pai, reverberará na sociedade o testemunho da verdade, que a identidade da Igreja proporcionará. Queridos irmãos, como voltaremos? Voltaremos, sim, conscientes do cuidado divino. Nisso, a Igreja de Cristo deve voltar em paz. Mas também voltaremos direcionados ao que já foi proposto. Nisso, a Igreja de Cristo deve voltar edificando-se. A Igreja voltará reconhecendo a quem serve e a sua filiação. Nisso, a Igreja, sim, voltará caminhando no temor do Senhor. Mas, ainda, queridos, podemos pensar que a Igreja de Cristo deve voltar animada para retomar a sua dinâmica. Sim, é o que Lucas, em Atos capítulo 9, versículo 31, quando afirma que, além de esta igreja estar caminhando no temor do Senhor, ela usufruía do conforto do Espírito. E como vimos quando pregamos sobre essa descrição específica, levamos, irmãos, a compreender esse conforto aqui não apenas como um mero sentimento de tranquilidade, ou até mesmo de paz, como nos é oferecido no primeiro estado que Lucas aqui descreve, mas ainda mais o significado de encorajamento, de ânimo, de intrepidez no Espírito. E testemunhamos isso porque, apesar de tudo aquilo que era contrário à igreja, a gente percebeu no relato de Lucas, nos capítulos anteriores ao 9, que mesmo assim a igreja avançava, que mesmo assim a igreja crescia, que mesmo assim a igreja anunciava a palavra, sim, movidos pelo Espírito. Por quê? Porque aquela igreja estava encorajada. Se nós somos essa igreja, queridos, a igreja de Cristo, voltaremos sim animados para retomar a nossa dinâmica, encorajados pelo Espírito Santo. É fantástico porque, pensando nisso, nós podemos perceber que o impulso do Espírito Santo é dado a partir de 3 eixos, de acordo com João no seu Evangelho, nos capítulos 14, 15 e 16. No capítulo 14, dos versos 25 a 26, João diz que esse Espírito iria fazer os discípulos lembrarem de todas as coisas que Cristo ensinou. No capítulo 15, nos versículos 26 e 27, Jesus disse que o Espírito estaria autorizando os discípulos a testemunharem a respeito dele. E no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 13, Jesus ensinou que o Espírito iria guiá-los em toda a verdade. Então veja os 3 eixos aqui, fazendo-os lembrar, autorizando-os e guiando-os. É sobre esse tripé, queridos, que a dinâmica da igreja deverá se desenvolver na sua volta. Contando sim com a atuação do Espírito prometida aos discípulos no Evangelho de João, testemunhada na história da igreja em Atos,
e experimentada, sim, pela igreja contemporânea. E entenda, igreja contemporânea, queridos, como a igreja dos nossos dias. A igreja que, mesmo a despeito dos nossos dias, tem se mantido fiel à sua identidade. Sim, queridos, como voltaremos? Como a igreja de Cristo deve voltar, animada para retomar a sua dinâmica, encorajada pelo Espírito Santo. Sim, queridos, a volta das atividades presenciais e o pós-pandemia, em todas as suas implicações, exige da igreja essa disposição impulsionada pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo foi claro em dizer à igreja ali na Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 25, assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, esse pós-pandemia vai sim exigir de nós essa disposição de andarmos no Espírito testemunhando, de andarmos no Espírito sendo guiados em toda a verdade, de andarmos no Espírito trazendo à memória as coisas que Cristo nos ensinou através da sua palavra. Por isso, como voltaremos? A igreja de Cristo deve voltar, sim, consciente do cuidado divino e nisso tendo paz. A igreja, sim, deve voltar direcionada ao que já foi proposto, por isso edificando-se. A igreja deve voltar reconhecendo a quem serve a sua filiação, por isso caminhando no temor do Senhor. E como vimos agora, a igreja deve voltar animada para retomar a sua dinâmica. Sim, queridos, encorajada pelo Espírito Santo. E por último, eu quero lhes afirmar que a igreja de Cristo deve voltar assegurada da ação graciosa do Senhor, proporcionando à igreja o crescimento em número. Vou repetir. A igreja de Cristo deve voltar às suas atividades presenciais. Nós, irmãos da nossa igreja aqui em Equador, voltaremos assegurados da ação graciosa do Senhor, que nos proporcionará, sim, um crescimento em número. A ação graciosa do Senhor para a volta da igreja em crescimento deve ser observada em duas direções. A primeira delas, a direção de um crescimento substancial, ou seja, em número de congregados e membros. E até na reunião da nossa diretoria, aqui na igreja, para definirmos o dia que voltaremos, né? Os irmãos até colocaram, olha, possivelmente, pastor, vamos ter aí que regulamentar, né, quem vai estar vindo para a igreja, porque talvez, além dos irmãos, mais pessoas possam vir. E eu disse até assim, rapaz, isso vai ser complicado, né? Porque vai exigir de nós essa dinâmica aí. Mas se vier, louvado seja Deus. Qual é a igreja que não deseja crescer substancialmente? Compartilhando com um pastor amigo que está nessa peleja também de pandemia, e a igreja dele voltou há algumas semanas atrás, ele disse que durante a pandemia, Deus agraciou a igreja, 14 conversões. Que bênção! Eu disse, louvado seja o Senhor. Vá que Deus nos surpreenda também. Quando, sem esperar, venham chegar pessoas aqui em nossas programações dizendo, olha, Igreja Batista, eu quero agora sim testemunhar publicamente a minha conversão. Eu assisti aquela transmissão de vocês, aquele canto que foi entoado falou ao meu coração, aquela oração tocou o meu espírito. As pessoas vão dizer, a palavra de Deus me trouxe dúvidas e me levou a confessar a Jesus. Olha só que bênção! Mas também, queridos, a outra direção
é um crescimento espiritual, como fruto de uma resposta ao propósito de Deus para a pandemia. Então eu creio que essa ação graciosa do Senhor para a volta da igreja em crescimento deve ser observada nessas duas direções. O crescimento substancial, mas também o crescimento espiritual. A volta da igreja às suas atividades presenciais revelará qual a direção de crescimento que será experimentada pela igreja. O crescimento substancial, resultando do testemunho dado na pandemia, da sua identidade, da sua consciência, da sua missão, da sua convicção, mas também o crescimento espiritual, que resultará da postura dispensada pela igreja durante esse tempo de pandemia. Por isso, a pergunta, meu amado irmão, em especial para você da nossa igreja aqui em Equador: como você voltará? Nesse crescimento, é importante ainda considerarmos o fato de que o crescimento não seja experimentado em nenhuma dessas duas direções. Talvez a volta das atividades presenciais revele até mesmo o oposto dessa expectativa, ou seja, nenhum crescimento. E por quê, queridos? Porque tal como Cristo falou a João em Apocalipse, alguns abandonaram o primeiro amor, Apocalipse 2:4. Porque talvez, em segundo lugar, alguns não se desembaraçaram ainda dos seus pesos e pecados, como o autor aos Hebreus, no capítulo 12, que já consideramos nessa noite, versos 1 e 2 nos ensinou, e nisso, como ele fala também no capítulo 2, verso 3, negligenciaram a tão grande salvação. Mas ainda em terceiro lugar, queridos, porque alguns de nós permanecemos indecisos, permanecemos sem nenhuma resposta, permanecemos até mesmo indecisos. E pensando nisso, eu não posso deixar de considerar também o que o próprio Cristo, aquele que edificou a sua igreja, falou a João em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, quando falou à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, Cristo Jesus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu creio, queridos, que por causa de alguns que abandonaram o primeiro amor, por causa de alguns que não se desembaraçaram dos seus pesos e pecados, por causa de alguns que permanecem mornos, indecisos, sem nenhuma resposta, possivelmente, nenhuma dessas duas direções de crescimento poderão ser experimentados pela igreja quando voltar às suas atividades presenciais. Eu quero concluir nessa noite, queridos, dizendo que, como igreja de Cristo, esta série de mensagens propôs o desafio de voltarmos em paz, confiantes no cuidado divino, pelo que somos, voltarmos edificando-nos mutuamente.
pela reverência a quem pertencemos, voltarmos caminhando no temor do Senhor. Para tudo que está por vir, voltarmos encorajados pelo Espírito Santo e nisso voltarmos em santo crescimento, seja ele substancial ou espiritual. Com isso, queridos irmãos, finalizo as minhas palavras dizendo que, escute, domingo próximo, dia 16 de agosto, nós voltaremos às nossas atividades presenciais aqui no templo. Mas antes de você dizer amém, eu quero que você responda a si mesmo e para Deus. Como você voltará? Você voltará? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa experiência tão maravilhosa que nessas últimas semanas o Senhor me fez vivenciar através dessa série de mensagens. Como é bom, ó Deus, sentar e se debruçar sobre a Tua palavra. Que livro maravilhoso, ó Pai, é o livro de Atos, que nos inspira enquanto igreja, que nos inspira enquanto Teus servos, que nos inspira enquanto aqueles que o Senhor nos chamou para te servir. Obrigado, ó Deus, pela maneira que o Senhor falou grandemente ao meu coração em Atos 9:31. Minha oração é que eu possa ter sido um pouco, durante as ministrações dessas mensagens, aquilo que o Senhor desejou, para que a Tua palavra possa ter falado ao coração dos meus irmãos. Louvado seja o Senhor, porque essa semana soma-se 5 meses, ó Pai, de distanciamento, sem reuniões presenciais. E para a glória do Teu nome, domingo voltaremos a congregar. Mas até lá, Senhor, nos incomoda a refletirmos como voltaremos, a darmos uma resposta primeiramente ao Senhor, sincera, honesta, transparente. Sim, ó Pai, porque mesmo se assim não fizermos, o Senhor saberá, porque o Senhor é aquele que tem o poder de sondar os nossos corações. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos enquanto igreja, a domingo, ó Pai, naqueles que poderão voltar nesse primeiro momento, testemunharem aquilo que será preciso testemunhar. Diante dos nossos outros irmãos, diante da nossa sociedade. Ó Deus, ajuda-nos a domingo chegarmos aqui em paz, descansados no Teu cuidado. Ó Deus, ajuda-nos a domingo chegarmos aqui desejosos de sermos edificados pelo Senhor. Ó Deus, que os passos que dermos até chegarmos aqui domingo possam ser passos no temor do Senhor. Ó Deus bendito, que até domingo o Teu Santo Espírito nos encoraje. Venha nos encorajar, venha nos inspirar,
venha nos animar, ó Pai, para desejarmos sim estarmos aqui, mesmo distantes ainda, mesmo usando máscaras, mesmo se submetendo, ó Pai, a toda uma higienização, mesmo sem podermos ainda abraçarmos uns aos outros, mas que em nome de Jesus, em nossos corações, o ardor do Teu Santo Espírito possa nos alegrar. E oramos, Senhor, para que, se for da Tua vontade, a partir de domingo, graciosamente nos dê um crescimento para a honra e glória do Teu nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.